Essa semana foi uma semana de bastante preocupação, perplexidade, mas ao final dela, e talvez para o feriado que tem da Padroeira do Brasil, a gente tenha uma reflexão para ter o conforto de que as nossas instituições estão funcionando com independência, soberanamente, com serenidade, em paz e dentro de um regime democrático absolutamente consolidado. Seja no voto do ministro Luiz Fux, seja na manifestação do Tribunal de Contas da União, e por isso nós temos razões de sobra para ter a tranquilidade de que vivemos num país democrático. Eu sou, e todos me conhecem nessa casa, jamais essa senadora será torcedora do quanto pior, melhor. Não sou assim, senador Jorge Viana, não sou assim. O país precisa de pessoas com responsabilidade, respeitar as divergências, tolerância e convívio democrático respeitoso é o que nós mais precisamos. Então, partilho desta linha de atitude, de comportamento, que é exatamente essa. E, por isso, penso que as decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal e também pelo Tribunal de Contas da União foram suficientemente confortadores sobre esta linha de entendimento da democracia brasileira. Lamento profundamente também que o Congresso Nacional, nesta semana, em 2 sessões, não tenha dado uma resposta à sociedade brasileira adequada. Felizmente, o Senado esteve lá presente, deu maioria de votos, presença, e estava lá para tomar a deliberação. Fizemos a nossa parte, cumprimos com o nosso dever, nada mais. E é exatamente por isso que eu penso que talvez seja necessário um reordenamento dessa famosa base aliada para que tenha a noção das responsabilidades que precisam ser assumidas. Já não é mais aceitável que aqueles senhores e senhoras do Aeros fiquem aguardando, caros colegas senadores, a votação do PLN 2, que é uma verdadeira tragédia. Então, vamos trabalhar com o senso de responsabilidade e cumprimento do nosso dever. Eu volto aqui, caros colegas senadores, e aqui vejo o senador de Santa Catarina, do Paraná, senadora Gleisi Requião, senador Dário Berger, que são estados, especialmente Santa Catarina, e como o meu estado, produtores de maçã e de leite. Grandes produtores. Santa Catarina e Rio Grande do Sul rivalizam na produção da maçã. No caso do Rio Grande do Sul, são 200 mil famílias diretamente ligadas a essa produção. Uma produção, no caso da maçã, que não só prima pela qualidade, mas por um cuidado tecnológico, por um cuidado sanitário extremamente exemplar. Variedades que cada dia mais conquistam os consumidores brasileiros. Nós, graças a Deus, hoje dizemos a nossa maçã é melhor que as maçãs importadas. Primeiro a gente gostava das outras, porque só tinha nas outras. Agora nós temos para dar e vender. E é tão bom a gente saber que lá em São Joaquim tem uma variedade Fuji, que eu conheci, senador Dário Berger, que é melhor do que a original japonesa. Muito melhor, mais suculenta, mais vistosa, mais bonita, e disse isso na Embaixada do Japão nessa semana, num encontro com o senador Jorge Viana e um embaixador do Japão, Kazuo Umeda, que inclusive serviu no jantar para os senadores japoneses vinho produzido lá em São Joaquim, em Santa Catarina, como poderia ter servido vinho gaúcho, mas como é de uma cooperativa de japoneses, ele fez as honras da casa com um produto brasileiro por descendentes japoneses. Isso é a coisa melhor que tem. Então, eu vim aqui não só para festejar esses produtores de maçã de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Paraná também, mas estou preocupadíssimo pelos dados que eu recebi essa semana, mais precisamente ontem. Porque, veja só, nós temos municípios como Bom Jesus, Vacaria, Caxias do Sul, Lagoa Vermelha, minha terra querida, Pinto Bandeira, Antônio Prado, lá em São Joaquim, Bom Jardim da Serra e tantos outros municípios dessa região. Não conheço os estados paranaenses que produzem maçã, senadora Gleisi, senador Requião, mas sei que também nesse estado há uma produção significativa. A nossa maçã é de alta qualidade, só que a China está fazendo uma enorme pressão
para que o Brasil libere a importação de maçãs da China, vendendo à China a caixa de maçã a R$ 84,00, que custa exatamente, esse é o custo de produção do nosso produtor, o custo de produção, R$ 84,00. Mas isso não é tudo, isso não é tudo. Talvez com o dólar do jeito que está, pode ser que isso seja atenuado, mas não acredito. Não acredito, sabe por quê? Porque a China passou o total de subsídios dados aos produtores de 106 para 292 bilhões de dólares de subsídios. 292 bilhões de dólares de subsídios aos seus produtores. E por isso, a China pode vender maçã até a menor do que R$ 84,00 por caixa de maçã. Como é que ficam os nossos produtores? Mas tem mais um agravante. Nós não usamos, porque a Anvisa, os órgãos reguladores sanitários, da defesa sanitária, vegetal e animal, muitos produtos usados na conservação da maçã ou nas macieiras são proibidos no Brasil. E tem muita gente que vai no mercado, pega a maçã e sai comendo. Quem garante a sanidade dos produtos que estão sendo aplicados lá na China, nessa maçã que chegará para inundar as prateleiras dos supermercados e das fruteiras do Brasil? E quem vai responder pelo prejuízo dos nossos produtores de maçã? O setor de maçã gera 195 mil empregos diretos. 25 dessa mão de obra é altamente qualificada, profissionais. E há mais de 20 anos, o setor se organizou com um empenho muito grande à fruticultura, e graças ao trabalho da Embrapa e também do próprio Ministério da Agricultura. Mas a ameaça não é só da China. Há 1 ano e meio, o Brasil erradicou oficialmente do país a Cydia pomonella, que é uma das piores pragas para afetar as macieiras e a produção de maçã. Foi um feito inédito no comércio global. Além disso, a fruticultura ampliou significativamente os investimentos no desenvolvimento e na qualificação do setor. Por isso, a importância do país em manter as condições fitossanitárias conquistadas até o momento e permitir, no mínimo, a manutenção dos volumes de recursos do Ministério da Agricultura empenhados em 2014 para a subvenção ao prêmio do seguro agrícola, essencial à manutenção da qualidade da fruticultura nacional. Para esse seguro, serão necessários, em 2015, 100 milhões de reais, recursos públicos, 51 milhões de reais para a maçã, 32 milhões para a uva e 17 milhões para outras frutas. E este seguro é fundamental, porque estive em Pinto Bandeira recentemente, um município que fica a 14 quilômetros de Bento Gonçalves. O temporal que ali se abateu, a geada que deu fora de época, acabou dizimando, caindo, quebrando em 30%, 40% a produção da fruticultura. Faço, portanto, esse alerta e esse pedido à ministra Cátia Abreu, mas, sobretudo, ao ministro Joaquim Levy, citado agora há pouco pela senadora Simone Tebet. O governo federal precisa dar atenção devida a esse segmento da nossa agricultura, que tem, mesmo em períodos de crise, ampliado as exportações e alavancado o desenvolvimento de toda a economia. No ano passado, o Brasil exportou mais de 32 milhões de dólares de maçãs frescas e 22 milhões de dólares em suco de maçã. Eu vou repetir, 32 milhões de dólares em maçãs frescas e 22 milhões de dólares em suco de maçã. Números de nossa balança comercial que reforçam a necessidade de fortalecermos esse segmento estratégico para o país, considerando, como eu disse, a relação que tem de tantas pessoas trabalhando nesse setor, 195 mil empregos, e também fazer a prevenção sanitária para os consumidores brasileiros e também para os compradores lá de fora. Mas eu não quero falar só da maçã. Eu quero falar também, presidente, de um outro problema que abordei essa semana aqui, que é a questão do Mercosul, senador Roberto Requião, que conhece profundamente esta área. Eu falei aqui da questão do quilo zero, que foi a política adotada pelo governo do Uruguai em relação às compras dos uruguaios no Brasil, porque agora, com o câmbio de R$ 4
por dólar, R$ por dólar, é claro que é vantajoso comprar frutas, verduras, produtos de primeira necessidade, até carne, arroz, feijão, do lado de cá. Porque até quando o dólar estava mais barato, nós íamos para o Uruguai comprar as coisas boas, ótimas que eles têm, tudo. E o free shop, então, vivia lotado. Agora mudou, inverteu-se. Mas o Uruguai não está só criando o quilo zero, mas também, veja só, o Uruguai não definiu as cotas da importação de leite em pó. E isso está provocando para a cadeia produtiva desse setor um problema muito sério. Em 2002, a Argentina negociou cotas de importação com o Brasil. Fez o dever de casa, o Brasil e a Argentina. O Uruguai, no entanto, segue sem revisão sobre o acordo das cotas de importação do leite. O principal motivo da preocupação dos produtores, novamente, é o aumento das importações de leite em pó do Uruguai. Um levantamento recente, feito pelo setor, demonstra que as importações de lácteos do Mercosul cresceram quase 200% no primeiro semestre deste ano, em relação à média do mesmo período em 2011 e 2014, e atingiram 65 mil toneladas. O Uruguai responde por 92% dessas vendas ao Brasil. Felizmente, o Ministério da Agricultura está atento, e tanto a situação do Instituto Gaúcho de Leite, presidido por Oreno Heineck, quanto o Sindilate, presidido por Alexandre Guerra, no Rio Grande do Sul, estão todos preocupados e apreensivos. Acontece que a queda do preço do leite no mercado internacional e do leite em pó, de modo especial, está criando uma situação de absoluta impossibilidade de competir. E lembrando também que o leite brasileiro, com qualidade superior ao importado, precisaria custar no mínimo 50 centavos a serem pagos ao produtor por cada litro de leite. Só no meu estado, a produção de leite envolve quase 200 mil famílias de produtores. 94% dos municípios gaúchos, quase 500 municípios, têm essa atividade como uma das prioridades econômicas. Em 2013, por exemplo, esse setor foi responsável por quase 10% do produto interno bruto gaúcho. Portanto, é preciso que essas questões, no âmbito do Mercosul, sejam equalizadas. O comércio, a indústria e o setor de serviços, que dependem de renda gerada pelo setor lácteo, precisam ser preservados, sobretudo nesse atual momento de dificuldades da nossa crise econômica que estamos vivendo. Então, senhor presidente, eu ainda tenho um tempo para falar, mas não vou ocupar todo, porque apenas farei lembrança de que amanhã nós teremos. E, a propósito, senador, eu antes de falar do amanhã, falarei, já que falei de leite, de maçã, eu falarei que na terça-feira, dia 13 de outubro, e eu espero que Vossa Excelência aqui esteja, porque no dia 13 de outubro, nós estaremos, por um requerimento com muita honra de minha autoria, o apoio de vários senadores, promovendo uma sessão solene de homenagem aos 70 anos da FAO. E esta organização tem, com o Brasil, que é membro da FAO, presidida por um brasileiro, Francisco Graziano, tratado de conduzir de maneira adequada uma instituição que tem tudo a ver com o Brasil, que é hoje um dos maiores protagonistas na produção de alimentos do mundo. E é este país que vai, junto com a FAO e com a Embrapa, com todas as entidades que lidam com a produção de alimentos, que vai continuar tendo a responsabilidade, a solidariedade de ajudar os países cujas populações passam muita fome, como a região da África. Então, senador Jorge Viana, eu quero aproveitar para convidar a todos os nossos colegas para terça-feira, às 11 horas, neste plenário, esta homenagem que nós, da Comissão de Agricultura, estaremos prestando aos 70 anos da FAO. Hoje, o jornal Folha de São Paulo publica um grande convite mostrando exatamente o trabalho desenvolvido pela FAO e as parcerias feitas com o Brasil e as entidades que também têm a mesma responsabilidade. E cumprimentar amanhã
o município de São Marcos, conhecida pela terra dos caminhoneiros. São Marcos, amanhã, festeja 52 anos de emancipação, e eu queria apresentar ao prefeito Demétrio Lazzaretti, como da honra do meu partido, os cumprimentos à população de São Marcos, que é uma cidade empreendedora em Campos de Cima da Serra e que tem, São Marcos, dado uma grande contribuição ao Brasil pelo seu empreendedorismo. Muito obrigado, senhor presidente.